ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra a ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. Amém? Eu vou ler numa outra versão aqui também, Nova Almeida atualizada. Eu não sei se tem a Nova Almeida atualizada aí, que diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os 2 poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Esse foi o texto que Deus colocou no meu coração para transmitir uma rápida palavra de 2 horas para vocês. Já olhou brava para mim. Mas é uma rápida palavra de alguns minutos, trazendo uma reflexão sobre esse texto. Eu gosto desse termo, uma corda de 3 cordões. Tem outras versões que diz um cordão de 3 dobras. A maioria das versões fala um cordão de 3 dobras. Vai dizer, não se quebra facilmente, não se quebra tão depressa, não se rebenta com facilidade, não se rompe com facilidade, é difícil de arrebentar. Olha, 5 versões diferentes aqui nesta Bíblia grande que está aqui. Tem uma Bíblia aqui com 5 versões, olha que maravilha. Você aprende mais, abre mais o leque. E esse casamento para nós é um casamento muito especial, porque é o nosso primeiro casamento celebrado aqui dentro dessa igreja, na minha gestão, né? Eu que já estou aqui há 3 anos e meio, aproximadamente, falta um mês, mais ou menos de um mês para 3 anos. E eu ficava pensando, quem vai ser a primeira pessoa a casar aqui na minha gestão, aqui na igreja, né? Muitos já casaram fora da igreja, mas aqui dentro da igreja, eu acho muito importante o casamento na igreja. Hoje tem a moda de casar no pôr do sol, na beira da praia, tem a moda de casar em tantos lugares, né? Mas eu valorizo o casamento na casa do Senhor. Se depender de mim, quando a Clara for casar, não sei quanto tempo vai demorar, espero que demore mais um tempo ainda, ela tem muita coisa para aprender, mas eu vou fazer questão dela casar na igreja. Um outro motivo é porque nós temos um carinho muito grande pela pessoa do irmão Wilton, da irmã Mary, que são exemplos, são exemplos para nós de pessoas tementes a Deus, tementes ao Senhor, e de pessoas que sabem esperar o tempo certo das coisas acontecerem. E eu vejo aqui na noite desse dia, eu sinto aqui nessa noite muito amor envolvido aqui, pastor Joaquim. Eu fico muito feliz de poder nessa noite, poder olhar para esta igreja
e ver o rosto de muitas pessoas que eu já não considero mais apenas irmãos, apenas irmãs em Cristo Jesus. Eu considero verdadeiros amigos comigo. Foi assim no relacionamento com Jesus. Os discípulos, primeiro, eles aprenderam a ser discípulos, aprendizes. Primeiro eles começaram como aprendizes. Depois eles evoluíram para servos. Então começaram a trabalhar para e com Jesus. Para Jesus e com Jesus. E lá no finalzinho do ministério de Cristo na terra, ele já disse: eu já não chamo vocês mais de servos, eu chamo de amigos. Porque eles criaram uma relação entre eles ali de amizade. E é o que eu posso ver aqui na nossa igreja em Itajubá. Deixa eu olhar aquele relógio ali. Então eu fico muito feliz porque o Senhor tem nos dado esse privilégio, de poder ter amigos. Posso dizer que o Wilton é um amigo. Posso dizer que a Mary é uma amiga, porque não sei se eu já fiz alguma coisa para vocês de bom, mas vocês já fizeram muitas coisas boas para mim. Vocês já me ajudaram muito e espero que vocês continuem me ajudando. Então eu fico feliz por ter essa honra de estar na noite deste dia juntamente com vocês, participando desse momento tão especial. E que o Senhor nos conceda outros momentos especiais como esses juntos. Amém? O cordão de 3 dobras. Vamos falar rapidamente sobre algumas coisas a respeito do que pode significar o cordão de 3 dobras. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 vai dizer que uma corda de 3 dobras ou uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. Em outras versões, não se quebra tão depressa, não se rebenta com facilidade. Mas por quê? Qual por quê? Numa época que nós estamos vivendo, onde que a família tem sofrido severos ataques, mas ela continua de pé. Enquanto a igreja de Jesus estiver na terra, a família ela terá o ciclo familiar terá continuidade. A família ela será respeitada, ela será honrada, porque ela foi constituída por Deus. E aquilo que Deus cria, aquilo que Deus faz, dura para sempre. Por isso que lá vem o primeiro segredo do cordão de 3 dobras. O que faz um cordão de 3 dobras? Quais seriam as dobras que não poderiam faltar nesta corda? Você vê que uma corda ela é feita de várias cordas menores, e ali aquela união de cordas se torna algo mais forte, mais resistente. E para que o casamento ele venha a ter durabilidade, para que o casamento ele possa ter a sua data de validade cumprida na terra, que segundo os mandamentos da palavra de Deus, é até que a morte nos separe. Nós, como igreja de Cristo, o casamento vai chegar ao fim para nós, se um dos cônjuges morrer, ou se Jesus voltar. Se Jesus voltar, eu me sentiria muito feliz se Jesus voltasse, porque eu e a irmã Eliane poderíamos subir juntos. E eu não digo, por sabedoria, eu não digo, eu quero morrer junto com a irmã Eliane, porque para morrer junto tem que acontecer um acidente, Então, vamos deixar Deus decidir. Mas a durabilidade, segundo a palavra de Deus, é até que a morte nos separe.
E nós vivemos em uma época que o casamento ele tem sido banalizado de uma forma terrível. A maioria dos casamentos hoje já não tem mais durabilidade por causa de alguns segredos que eu vou destacar aqui que não pode faltar. Eu vou trazer aqui uma rápida palavra no âmbito abrangente e no âmbito específico também. No âmbito abrangente, essas três dobras, essas três cordinhas, o que pode significar? A primeira coisa que não pode faltar no casamento é Deus. Isso é inquestionável. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês, que não pode faltar no casamento, tem que ser o primeiro. Você quer ter sucesso na tua vida? Em tudo, chama Deus para fazer parte. Se Deus não quiser fazer parte, pula fora. Quebra o contrato. Aquilo que Deus não quer fazer parte, sai fora. Mas, se você perceber que tem a aprovação de Deus, continue que vai dar certo tendo Deus. Porque Deus, Ele é o Senhor do universo. Eu poderia destacar muitos versículos aqui e muitas palavras, mas eu quero destacar a palavra consciência e direitos autorais. Nós, como seres humanos, nós precisamos ter consciência que Deus é o detentor dos direitos autorais de tudo. É o que diz em Salmos 24, versículo 1. Salmos 24, versículo 1. Fiquem atentos aí. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Isso fala-se de direitos autorais. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. Olhando de uma forma clínica, nós não somos donos de nada. Nós somos só, eu costumo dizer que somos administradores temporários. Nós administramos temporariamente as coisas. Isso vale para a esposa, vale para o esposo, vale para os filhos. É algo que nós precisamos se conscientizar para que nós possamos até mesmo sofrer menos. Até mesmo sofrer menos. Porque quando a gente sabe que algo não é totalmente nosso, quando a gente chega a perder, é mais fácil para entender. É mais fácil para entender. Quem já perdeu um familiar querido sabe o que eu estou falando. Quando a gente entende que pertence a Deus, a gente costuma a dar graças a Deus por tudo que acontece, mesmo que a gente sofre. Então, o versículo é claro. O segundo motivo, ou a segunda dobra, eu definiria aqui como o amor. Não pode faltar Deus no relacionamento conjugal. Hoje aqui vocês são um casal. Logo, não sei o que é esse logo, mas logo vai se tornar uma família. E vai vir o Wiltinho, vai vir a Nelisa, vai vir o Joaquimzinho. Eita, irmão, imagina o Joaquimzinho. Então, é isso aí. Então, e não pode faltar o amor. O amor é algo essencial para que haja durabilidade. E eu definiria aqui como o amor, o sentido da vida, a essência do universo. Por que eu digo essência do universo? Porque a Bíblia fala que Deus é amor. Então, a constituição divina, ela é formada por amor. A Bíblia fala que Deus é muitas coisas,
inclusive justiça. É por isso que muitas pessoas confundem a natureza de Deus. Quando elas conhecem só o Deus de amor, quando ele vem como um Deus de justiça, ela assusta. E muitas vezes ela não se porta, ela não reage como se, ou seja, ela reage como se não existisse um julgamento. Mas uma das coisas que Deus é amor, e isso ele tem de sobra, ele tem muito para oferecer. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Olha, um amor, quando fala de tal maneira, um amor que não pode se medir. E eu destaco também aqui o amor sendo o sentido da vida. Porque Paulo, ele foi um homem que Deus revelou para ele muitas coisas. E quando você lê 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 13, você vai entender a realidade do que eu estou dizendo aqui nessa noite. No Coríntios 12 e 13, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo ele vai falar dos dons espirituais, ele vai falar de dons ministeriais. Mas no final, depois que você conquistou tudo, no final, depois que você se tornou uma pessoa poderosíssima, resumindo, ele vai dizer no final do capítulo 12, 1 Coríntios 12, 31. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Então ele vem, e no capítulo 13, hoje eu não vou ler porque não vai dar tempo. Hoje Deus me tocou para ministrar sobre Eclesiastes. Mas no capítulo 13, principalmente se você ler nessas versões que o brasileiro entende mais, NVI, NTLH, você vai ver que os qualificativos que o amor tem. Como o amor é poderoso e como é difícil amar de verdade. Só lendo 1 Coríntios capítulo 13 que você vai entender o que é amar. Eu só vou ler uns 4 versículos para você entender mais ou menos aqui. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Eu gosto desse termo. Quem ama nunca, dessa frase. Quem ama nunca desiste. Ó, que extraordinário. Quem ama nunca desiste. É por isso que a gente vê casamentos. Eu já vi pessoas superar cada coisa do casamento. Uma vez eu aconselhei um casal e a mulher estava fazendo tanta coisa errada que eu falei para ela assim: olha, se eu fosse minha filha, você ia apanhar. Eu falei para ela, dentro dessa igreja aqui, eu já aconselhei isso, não faz muito tempo. E esse casal, eles acabaram se separando, brigando e tal. E passou um tempo agora, eles estão juntos de novo, felizes. Eu vi eles juntos de novo. E eu fiquei feliz. Que eu vi que eles conseguiram superar algo assim que eu, humanamente falando, isso aqui já acabou. Mas por que não acabou? Porque tinha amor. É por isso que não pode faltar amor. Não pode faltar Deus. Não pode faltar amor. E também a terceira, para nós começar a encerrar. Eu quero dizer como Paulo, eu tinha muito o que falar aqui nessa noite. Eu vou ficar só na metade do sermão. A outra metade vai ficar para o próximo casamento. O
O terceiro, eu estava meditando agora à tarde, Senhor, o que eu vou falar? Que a experiência faz a gente, e o andar com Deus faz a gente receber o pão quente do céu. Essa que é a verdade. Se parar de andar com Deus, complicou. E eu estava falando com Deus, eu sentei no sofá ali, 4 horas da tarde. E Deus falou sobre algo comigo, que eu nunca falei no casamento, e vou falar aqui hoje. Que é a terceira dobra. A primeira, Deus. A segunda, o amor. E a terceira dobra. Eu já ministrei essa palavra em outros âmbitos, como o âmbito específico, que de repente eu posso dar uma pinceladinha aqui antes de terminar. Mas essa terceira dobra, eu quero falar rapidamente, porque é uma dobra muito importante e que ela faz falta com o tempo. Com o tempo ela vai fazer falta. Essa terceira dobra, ela denomina-se familiares. Familiares. E eu vou explicar melhor para vocês sobre isso. Familiares. Deus, amor, familiares. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vai nos dizer assim, NTLH: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. A terceira dobra. Pastor, misericórdia, parente, só misericórdia. Não, pai, é o parente. É o laço consanguíneo. Que existem, o amor tem as suas várias facetas. E uma delas é o estorge, segundo os gregos, que é a família consanguínea. Diferente do filéu, que é a família cristã, os amigos. Diferente do ágape, que é Deus. Diferente do eros, que é o romantismo, é o estorge, que é aquele amor de família, aquele amor de pai para filho, de mãe para filha, e esse amor de irmãos para irmãos, aquele amor que quando a pessoa vem para o meio da família, você começa a gerar ele, quando nasce, ou quando casa. Eu estava conversando com o pastor Joaquim, sexta-feira, e falando sobre eu falei, pastor Joaquim, o senhor ganhou um filho, o senhor não perdeu uma filha? Ele falou, é verdade, ganhou um filho. Então esse é a família, os familiares é importante. E nós estamos vivendo uma época em que muitos jovens, eles pensam em casar, sabe para quê? Para fugir de casa, para fugir dos pais. Aí eles entram numa aventura de insucesso, porque as pessoas lá fora, o grau de amizade é diferente do fíleo para o estorge, que é aquela amizade de amigos, embora a Bíblia fala que amigos mais chegados que irmãos, mas a família consanguínea, família de sangue, sabe aquela família que você quebra o pau todo Natal, todo ano novo, quando junta, misericórdia, você tem que ficar vigiando. Na minha família são 8 filhos, e todos eles gostam de brincar, e tal, e a hora que vê um brinca com o outro, e se não tomar cuidado sai faísca. Mas briga, às vezes acontece de brigar. Já briguei com meus irmãos, com minhas irmãs, não estou lembrado, mas com os irmãos, os moleques 5 quebra-pau, até hoje. Mas nós brigamos às vezes, por um motivo ou por outro, mas pastor, às vezes acontece. Cada um tem a sua mente, cada um tem a sua experiência, e às vezes eles falam uma coisa que não deve,
Mas passou uns dias, está todo mundo junto de novo, se abraçando, se beijando. Por quê? É de sangue. Essa família é importante. Eu passei por momentos difíceis na minha vida que eu não pude contar com os amigos. Os amigos foram sumindo devagarinho. Bem devagarinho, mas foram sumindo. E quem me ajudou foi minha mãe. Quem me ajudou foi meus irmãos, minha irmã. Então, isso a gente precisa plantar. A gente precisa plantar esse cuidado especial. E termos em nós a responsabilidade de manter esse vínculo ligado, manter essa chama acesa. Se você tem irmão, se você tem irmã, se você tem pai, se você tem mãe, valorize, porque quando for embora você vai sentir, por pior que ele seja, por mais que você brigou, por mais que aconteceu alguma coisa, porque é o sangue. Isso é um mistério de Deus. Então, o familiar, ele é muito importante. É uma das dobras que eu enfatizo aqui nessa noite. Não é porque casou agora que a Mary não vai visitar mais os pais. Não é que o Milton não vai visitar mais a mãe. Pelo contrário, tem que continuar os irmãos. Tem que continuar essa amizade. Essa amizade, ela é necessária. Essa amizade, ela é poderosa. Quando as coisas apertam, vai cumprir o Eclesiastes 4:12. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quantas pessoas aqui, se eu fosse perguntar, que passou por problemas na vida e ela conseguiu superar por causa dos familiares? Diga para essa pessoa que está do seu lado aí, a sua família é importante. Fala para ela. Talvez alguém precise ouvir aqui, porque isso aqui é revelação do céu. Isso aqui eu posso garantir para vocês que eu nunca preguei sobre isso, nesse sentido, dentro do texto do casamento. Já preguei sobre família e tal, mas hoje Deus mandou essa pitadinha de sal aqui para dar um tempero, né? Então, esse vínculo, ele precisa ser mantido. A gente percebe que quando a família é só o pai, a mãe e os filhos, é um tipo de relacionamento. Mas depois que casa, e as mulheres não se bicam, irmãos. Os homens não se bicam. Os homens não querem sair de casa, né? Os homens, eles querem. A mulher fala, vamos lá, não vai nascer. Aí eu podia mandar você dizer para o teu irmão, olha, Deus está falando. Ah, vamos lá, não, eu não gosto daquela não, aqui. Eu vou ver aqui, as cunhadas. Já tem uns irmãos dando risadinha aqui, porque é verdade, tá vendo? A briga de cunhada, a briga de cunhado. Só lá na casa do pastor Celiano que não tem isso, irmão. Mas na nossa tem. Mas nós precisamos romper isso. Essa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você, valorize o teu familiar. Valorize o teu tio, valorize a tua tia, valorize o teu primo, valorize a tua prima. Valorize a tua mãe, valorize o teu cunhado, valorize a tua cunhada. E para encerrar, para começar a encerrar, se você está de mal de alguém, quem sabe que é ficar de mal? Quando era moleque, quando era moleque, acontecia isso, nós brigávamos e falávamos assim, agora nós estamos de mal, fazia assim, ó. Hoje é noite de fazer o contrário. Né? Quando era para fazer assim, agora é noite de fazer assim. Agora assim, né? Esse aí eu não sei, 50 anos eu não sei. Então, agora é dedinho, né? Vamos fazer as pazes. Vamos colocar a nuca, um na nuca do outro, que tem uns bichinhos que fazem os filminhos, né? Porque é importante. Não deixe para valorizar só no dia do funeral. A maioria das famílias consegue. É mais fácil lutar no funeral do que no casamento. Que às vezes até no casamento é difícil. Ah, não vou não.
Mas valorize, honre, porque Deus vai te fortalecer, Deus vai te abençoar, Deus vai derramar felicidade na tua vida. Faz quanto tempo que você não vê aquela pessoa da tua família? Talvez aconteceu alguma coisa, talvez precisa de um pedidinho de perdão. Peça, reata aquela amizade, porque o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, não se quebra tão depressa, não se quebra facilmente, é difícil de arrebentar. Aleluia. Deus nos chamou para ter sucesso em tudo. Você pode dizer amém? Amém. Deus nos chamou para ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. É do meu interesse que vocês que estão aqui tenham sucesso em tudo. É do meu interesse que o irmão Hilton, a irmã Mary, tenha sucesso em tudo. E que esse casamento ele possa ser próspero. Ele possa ser, talvez ele não vai ser perfeito, mas ele pode ser completo. Quando um completa o outro. Faltou o tempo para eu falar aqui do âmbito específico do compromisso, da intimidade e da paixão. Mas pode ficar para um outro momento, que é 3 coisas que também pode simbolizar um cordão de 3 dobras. Casou, Wilton, tem que ter transparência em tudo. Casou, irmão Mary, tem que dar explicação para tudo. Não tem que esconder nada. Tem que ser transparente. Onde você está, onde você foi, a senha do celular. Não pode, não bom é nem ter senha no celular, mas se tiver, os dois têm transparência. Entenderam ou não? Amém? Intimidade. Fala de conhecimento. Conhecer as preferências um dos outros. Um do outro. E saber também aquilo, principalmente, que não gosta. E aquilo que não gosta, não fazer. Tem gente que quando sabe que o outro não gosta de algo, é que fica cutucando, né? Então aquilo que não gosta, deixa pra lá. O casamento durar. O casamento tem que durar. E tem que ter paixão, proximidade. Aqui está falando de desejo, vontade de ficar junto. Triste é o casamento quando perde a paixão. Um começa a dormir no sofá e outro no colchão. Ó, é rico. Perdeu a paixão, não quer ficar junto mais. Mas quando o casamento tem paixão, você não vê a hora de voltar para casa. Quando você vai viajar, se der, você leva a esposa junto, você não quer viajar sozinho. Por quê? Tem paixão. Que não venha faltar paixão, que não venha faltar intimidade, compromisso. Os familiares têm que tomar cuidado, não pode pender só de um lado e só do outro, não, tem que administrar. Eu sempre faço questão, quando posso, de ir visitar os familiares da parte da irmã Eliane. Não é os familiares dela, é meu, eu casei. Então, às vezes demora. Agora ficou mais fácil para visitar os meus, porque tem uma igreja nossa lá em Vargem Grande do Sul. Mas às vezes eu vou em Vargem Grande do Sul e não consigo ir na casa da minha irmã, que mora 2 casas para baixo da minha mãe, e do meu irmão que mora na frente. Eu fico até com vergonha. Misericórdia. Por causa da correria. Mas eu sempre faço uma forcinha, um zap, vou lá, vejo. Às vezes levo um pó de café, ó, isso aqui é café de Itajubá. Leva um queijinho, né? Então não pode pender só do lado, tem que ser balança justa. Tem que ter balança justa no tocante aos familiares. Não é pender só do lado, não. Vai 10 vezes na casa da mãe e uma vez na casa do outro. Não. Tem que ser meia a meia. Fala para essa pessoa que está do seu lado aí, mas fala com vontade, entendeu ou não? É. O que faz para um tem que fazer para todos. É. Então a gente tem. Por que eu não chamo ninguém para jantar em casa quase?
Porque vocês é uma família. Se eu chamar um, tem que chamar todos. Então eu espero vocês me chamarem. Aí eu vou, porque entendeu? Porque não pode, tem que ter igualdade. Me chama que eu vou morrer. Me chama que eu vou. Então, eu vou. Por quê? Porque o relacionamento é importante. Não pode faltar amor. E eu termino aqui dizendo que nunca falte Deus. Amém? Deus abençoe. O meu tempo eu acho que já até passou.